Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos observar o texto de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Um texto que eu tenho em grande estima, um texto muito precioso na minha vida, que muitas vezes eu tenho recorrido para a orientação, para a direção de Deus, e eu quero compartilhar com vocês esse texto hoje. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, irmãos, eu não sei se você tem familiaridade com esse nome, mas hoje no mundo o homem mais rico, ele se chama Jeff Bezos. Ele foi o criador, na verdade, da Amazon, que é uma loja que vende em todo o território mundial, né? Em todo lugar você vai encontrar entregas e eles vendem diversos itens. Esse homem, há uns 15 dias atrás, chegou à margem, né, à faixa de um patrimônio de 200 bilhões de dólares. E ele, depois de alcançar essas margens e todas essas conquistas, ele resolveu deixar o seu papel na empresa, e um outro funcionário que está desde o início também, já alguém também com experiência, vai assumir o lugar do Jeff Bezos. Imagina só, você vai tomar o lugar de alguém que começou a profissão, o trabalho, a empresa, alguém que todos reconhecem como sendo a cara daquela empresa, o tipo de comportamento, e agora você vai assumir um lugar desse. Parece, a princípio, muito bom, né? A gente pensar que o nosso nome foi colocado para que a gente ocupe um cargo tão importante. Mas existem muitos desafios associados a isso, e existe também, como é inevitável, o medo. O medo da comparação, o medo de não ter o mesmo sucesso, o medo de talvez não corresponder às expectativas, de ser comparado e não atingir aquilo que é esperado. Eu trago essa ilustração para a gente pensar no que significou Josué ocupar o lugar de Moisés. Moisés era um homem extremamente consagrado, reconhecido. Ele é o homem mais importante do Antigo Testamento, com certeza. E nós temos várias comparações da pessoa que ele foi com a pessoa que Cristo foi. Josué vem para ocupar esse lugar, sabendo dos desafios, sabendo que o povo que ele iria liderar não era um povo obediente, e sabendo que a promessa de alcançar a terra, que não foi alcançada por Moisés, seria por ele. Então, grandes desafios, a gente pode falar sobre uma grande bênção, mas nós também precisamos reconhecer que existem lutas, pensamentos e muitas coisas acontecendo na nossa vida quando nós chegamos aonde nós desejávamos chegar. Nas mensagens anteriores dessa série, virando a página, nós falamos sobre situações onde nós precisamos vencer, onde nós precisamos de superação, de resiliência,
E hoje eu quero falar sobre um tema relacionado ao momento em que nós alcançamos, ou no mínimo o momento em que nós chegamos no ponto onde nós esperávamos. O que fazer para ter sucesso? O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos manter em mente se nós queremos permanecer bem-sucedidos, abençoados, realizando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Certamente, irmãos, esse momento de prosperidade, vitória, de conquista, ele é um momento que traz também consigo um grande desafio para a nossa vida, no sentido de não nos esquecermos daquilo que é essencial. Então, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito de uma orientação, a respeito de uma determinação que a gente deve acolher para que nunca nos desviemos, para que a gente de fato cumpra o nosso papel. Essa orientação ela é a de que nós, ainda que sejamos na vista das pessoas, o protagonista, a pessoa principal do empreendimento, da conquista, do fazer acontecer, no nosso coração nós precisamos continuar sempre como coadjuvantes. Ainda que as pessoas nos achem o líder, a pessoa importante da situação, no nosso coração tem que haver sempre a certeza de que nós somos apenas coadjuvantes. Nós estamos fazendo o que estamos para dar glórias a Deus. Eu acho muito interessante o reforço do texto bíblico onde diz que Moisés era servo do Senhor e que da mesma forma que Deus havia sido com o seu servo, ele seria agora com Josué. Moisés não era o grande líder ou um líder que tomava posições à parte daquilo que Deus está fazendo. E isso nós precisamos entender na nossa vida. Muitas vezes, no momento em que nós temos a chance de entrar na Terra Prometida, o momento que a gente tem a chance de desfrutar da bênção, nós nos esquecemos de Deus e tomamos o lugar dele. Nós começamos a pensar que porque nós fizemos, porque nós alcançamos, porque nós batalhamos, porque nós fomos diligentes, essa glória, essa conquista é nossa. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta vão nos confundir nesse sentido em vez de nos ajudar. Muitas vezes nós teremos pessoas ao nosso lado para dizer que realmente nós somos tudo aquilo que os outros dizem. E teremos poucas pessoas para dizer que, na verdade, nós estamos ali porque Deus nos levou até aquele lugar. É importante, então, a gente se cercar de pessoas que nos ajudem a manter os pés no chão, sabendo que Deus é quem nos conduz e que nós somos ajudantes. Eu não sei se você já assistiu aquelas premiações do Oscar, e existe, a premiação para o protagonista, mas também existe uma premiação para o coadjuvante. O coadjuvante, muitas vezes, é aquele que estava ali estendendo as mãos, dobrando o joelho, para que as coisas acontecessem. E nós, em tudo na nossa vida, não apenas no aspecto religioso, mas em todas as coisas, nós estamos como coadjuvantes de Deus. No nosso trabalho, na nossa vida, entender o propósito que nós estamos desenvolvendo e desempenhando neste mundo. Em tudo, irmãos, nós somos coadjuvantes, nós somos ajudantes. Josué é chamado não para sentar no trono, mas para apontar para o trono, para mostrar para esse povo como eles deveriam fazer. E nós temos a história de um homem muito bem-sucedido, porque ele consegue fazer as coisas que são dadas a ele como desafio. Nós não temos grandes erros na vida de Josué, porque ele se mantém atento àquilo que Deus disse, e nós vemos esse homem chegar ao final da sua vida fazendo uma declaração de fé surpreendente e muito abençoada, porque até hoje nós copiamos a declaração dele de fé, dizendo que a nossa casa também irá servir ao Senhor. E eu fico pensando, irmãos, que o nosso grande erro, a nossa grande tentação, quando nós chegamos no ponto que nós queríamos, é nos esquecer de que quem nos levou até ali foi o Senhor e de que quem vai nos manter nisso ou vai nos levar a outros desafios é também o Senhor. Então, não fique chateado, não fique pensando que Deus está te diminuindo porque você está cooperando com Ele. Na verdade, é uma grande honra a gente cooperar com Deus.
Mas se nós queremos ter sucesso, nós precisamos manter o nosso coração centrado em que Deus continua a ser o principal e nós somos os ajudantes, os coadjuvantes. Em segundo lugar nesse texto, em primeiro lugar eu dei uma sugestão e agora eu quero falar a respeito de uma obrigação que nós temos como servos do Senhor. Principalmente, como eu estou dizendo, no momento em que nós atingimos o objetivo, né? Atingimos o patamar que nós queríamos. E essa ordem é a ordem de não se esquecer da obediência. Ela está relacionada intimamente com o primeiro aspecto, porque se eu continuo sabendo que eu estou colaborando com Deus, eu não vou deixar que a ganância, que a soberba venha à minha vida e eu comece a fazer as coisas por mim mesmo. Mas nós temos nesse texto uma descrição e um reforço grande a respeito de como Deus queria que as coisas fossem feitas. Tanto no aspecto da conquista, onde Deus descreve novamente qual seria o território que ele daria ao povo, como também o aspecto de que ele precisava se manter dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Deus diz para ele de uma forma bem ilustrada: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, você só tem um caminho. Não há possibilidade de fazer negociações. A vida daquele que está servindo a Deus não tem possibilidade de diminuir padrões, de dar jeitinho, de tentar, porque nós conhecemos alguém, porque nós sabemos de alguma coisa, alcançar aquilo que Deus diz que vai nos dar. Se Deus diz que vai nos dar, se Deus diz que vai nos conduzir, então nós precisamos seguir os caminhos de acordo com o que Ele diz, de acordo com o que Ele faz. Eu acho, como já tenho comentado na igreja algumas vezes, muito importante refletir sobre a vida de Josué no sentido de que em muitos momentos da sua vida, descrito no livro que recebe o seu nome, nós temos um homem que vai recorrer a Deus, né? Ali no capítulo 6 e 7, ele vai recorrer a Deus porque eles perdem uma batalha e Deus responde para ele aparentemente de uma forma seca, mas se você parar para entender o texto, você vai ver que o que Deus está dizendo não é nada mais do que o que ele já disse aqui. Você precisa me obedecer, você precisa seguir os meus estatutos. Alguém que estava no meio do povo quis dar um jeitinho, quis levar vantagem, quis fazer as coisas para sobressair. E fazendo as coisas por mim, você deve fazer do jeito que eu estou determinando. Então, nós somos muitas vezes tentados a dizer: Deus exagera, a lei de Deus é muitas vezes severa, e nós vamos nos acostumando com esse discurso moderno de que nós podemos fazer com as coisas de Deus aquilo que nos agrada e nos esquecemos de que, na verdade, quem nos levou até onde levou foi Deus. E nós precisamos manter os olhos naquilo que Ele está fazendo para que a gente não se desvie, para que a gente não erre, para que a gente continue fazendo aquilo que é benefício para nós e glória para o nome de Deus. Eu penso que depois de fazer essa sugestão e trazer essa obrigação, eu preciso dar um encorajamento para você. E o encorajamento que eu tenho para te dar, irmãos, se refere ao aspecto de que Deus repete várias vezes que Josué precisava ser forte e corajoso. Eu acho isso também muito importante no texto, porque Josué, se você ler os livros de Êxodo a Deuteronômio, e também Josué, claro, você vai ver um homem que transbordava força e coragem. Um homem, como eu disse, que ocupa o papel da principal figura do Antigo Testamento, o homem que esteve ao lado dessa figura importante durante toda a sua vida, um homem que foi obediente, um homem que seguiu os preceitos do Senhor, um homem que resolveu enfrentar exércitos e mais exércitos preparados com armadura, com ferramentas, com armas, com estratégia, com conhecimento geográfico, levando um povo totalmente inepto, totalmente sem condições
para a batalha e vencendo essas batalhas. Então nós encontramos em Josué um homem que já é transbordante de força e de coragem. Mas quando nós temos Deus aqui falando para ele, olha, você precisa se manter nisso, eu vejo que, em primeiro lugar, é um aspecto de Deus dizer para ele a direção, né, que ele precisa seguir. Olha, é exatamente isso, você vai ter que se manter firme nas estruturas, você vai ter que manter os olhos em mim. Mas, por outro lado, eu vejo que Deus está dizendo o seguinte: Josué, durante toda a sua vida eu te dei coragem, durante toda a sua vida eu fui fazendo você ser um homem forte. Nos erros de Moisés, você aprendeu o que é ser leal a mim. Nas falhas do povo, você aprendeu a necessidade de ser duro para que houvesse correção, para que não se desviasse o povo. E nesse momento que eu te chamo para ser a pessoa que vai levar adiante, a pessoa que vai trazer a conquista que está prometida ao meu povo, eu estou orientando você, eu estou dizendo a você que as características que já estão em você, dadas por mim mesmo, serão utilizadas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com esse ponto é que no momento em que Deus nos chama e que Deus nos coloca no lugar onde nós precisamos estar, no lugar onde nós desejamos a nossa vida toda chegar, o que Ele vai nos orientar é que toda a nossa história de vida, tudo aquilo que Ele já foi construindo na nossa vida, dia após dia, nos momentos de lutas e nos momentos mais felizes, Ele vai usar. A nossa história de vida, ela não é desprezada por Deus, no sentido de que Ele vai simplesmente apagar tudo que nós fizemos para que a gente chegue a ser outra pessoa, mas Ele vai usar as nossas dores e as nossas conquistas, e vai usar também as características que Ele mesmo deu a nós e que nós achamos que são nossas, porque nós é que não desistimos, nós é que fomos perseverantes, nós é que fomos disciplinados. Nós achamos assim, mas foi Deus quem nos deu isso, para que no momento específico, no momento ideal, eu poderia dizer até no momento pleno, né, onde vai acontecer aquilo que é aguardado, essas características sejam usadas. Nós temos em Moisés um homem que foi manso, um homem que foi cordial, um homem que foi amável, um homem que ocupou um papel de liderança importantíssimo. Mas para entrar na terra, nós precisávamos de um homem que fosse forte e corajoso. E esse homem foi moldado aos pés de servos e servas de Deus, sendo ele mesmo um servo. Isso significa que para o momento em que nós estamos na nossa vida, se nós estamos no momento de virar a página e entrar na terra prometida e receber aquilo que nós aguardamos, Deus já nos tem dado tudo aquilo que nós necessitamos para ser vitoriosos. E a nossa expectativa é que muitas vezes Deus nos traga milagres para que isso aconteça, e eu preciso dizer para você que todos os milagres que Deus trouxe na vida de Josué foram milagres a partir daquilo que Deus já havia ensinado para esse homem durante 40 anos de deserto. Isso significa, em termos muito simples, que eu e você estamos preparados, ainda que não acreditemos, ainda que não enxerguemos, para realizar aquilo que Deus nos mandou fazer. Tenhamos nós 15 anos, 20 anos, 30 anos ou 80 anos. Todos nós estamos na nossa vida, desde o primeiro momento ao último, sendo talhados por Deus para realizar aquilo que vai glorificar o nome dele mesmo. Então, nesse momento que nós vamos virar a página, não para superar alguma dificuldade que nós tivemos, mas para gozar, para se alegrar de algo que o nosso coração anseia, o que eu tenho para dizer para você, meu irmão ou minha irmã, é que você precisa acolher no seu coração e crer que você é um coadjuvante, mas isso não faz de você menos importante, porque Deus tem trabalhado na sua vida para que esse momento chegue. Eu preciso dizer para você que não se iluda com caminhos mais fáceis. A nossa vida ela é talhada por aquilo que Deus nos diz, e isso significa não desviar para a direita nem para a esquerda, mas seguir os caminhos do Senhor. E por fim, que você dependa de Deus, porque as habilidades, as qualidades que Ele vai usar,
Ele já tem colocado na sua vida durante todo esse tempo. Então que você possa virar a página da sua vida, entrar na terra prometida e glorificar o nome do Senhor, sabendo que Ele é que trouxe você até esse momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa trazer coragem e força, ou aquilo que for necessário para que você possa glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos em breve.